Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então eu gostaria de gravar mais um vídeo aqui hoje. Gostaria de falar um assunto que eu acabei fazendo um post de um vídeo no Facebook, e esse vídeo repercutiu negativamente para mim, por um ponto que infelizmente acontece, né? Que as pessoas não entendem ainda o ponto de transição. As pessoas não conseguem entender a transição da antiga para a nova aliança. E isso acaba atrapalhando, né? Atrapalhando no ministério de Cristo. Porque o ministério de Cristo, ele é baseado em cima da troca das alianças. E é muito interessante, é muito importante que a gente entenda isso. Porque se a gente conseguir entender a troca das alianças, a gente vai conseguir entender que existem sombras e existem realidades. Ora, as sombras não é a imagem exata do que Deus pediu para nós. As sombras foram coisas que precisaram acontecer no passado para que a realidade seja implantada. Algumas sombras só terão a sua realidade implantadas no reino celeste, mas algumas sombras também já caíram por terra, e hoje nós temos uma realidade espiritual muito mais forte, muito mais ativa, que deve ser observada. Alguns preceitos da lei caíram, e isso é indiscutível, mesmo em meio às mesmas pessoas que têm as mesmas dúvidas. Por quê? Porque isso sim é estudado dentro das denominações, né? Que são as sombras relativamente apresentadas dentro do santuário. Por exemplo, sacrifícios de animais. Se sabe que já não é mais preciso porque Cristo é o nosso sacrifício. Ele que morreu por nós, entende? Então hoje a gente não precisa mais oferecer o cordeiro. Estou sendo bem objetivo. Só que o que as pessoas não entendem é que na mesma lei que fala deste sacrifício dos animais, a mesma lei ela foi dada também de recolhimento de dízimo, pela sua função, é óbvio. Por quê? Porque dentro desse tabernáculo terrestre, o mesmo que foi exigido que tivesse sacrifício, esse mesmo tabernáculo foi exigido que tivesse sacerdócio. Então, dentre as 12 tribos de Israel, foi escolhida uma tribo que não precisasse trabalhar. Na verdade, o trabalho deles seria cuidar da casa de Deus, cuidar do tabernáculo, e dentro desse tabernáculo exercer as funções que tinham que ser exercidas lá. Não era qualquer pessoa que poderia fazer aquele serviço lá dentro da casa de Deus. Então as outras 11 tribos teriam que trabalhar e escolher e ofertar ao Senhor 10%, o dízimo, a primícia das suas colheitas, das suas plantações, entende? Então essa era a finalidade do dízimo. Por que caiu? Porque se trocou o sacerdócio. Não é uma coisa que eu quero ou que alguém quer, é uma coisa que aconteceu e a gente precisa aceitar isso, entende? Então assim, teve pessoas que me perguntaram, tá, mas eu tô pecando se eu der o dízimo? De maneira nenhuma. Se você quiser dar um dízimo para o Senhor em oferta de gratidão, faça isso, assim como Abraão deu o dízimo das primícias dele, né, ofereceu para o sacerdócio de Melquisedeque. Agora nós temos que entender o que é o sacerdócio de Melquisedeque. Nós temos que entender que Cristo é uma tipologia desse sacerdócio. É um sacerdote que não tem contagem de dias e nem fim de existência. Então, por assim ser, é um sacerdócio eterno, vitalício. Mas o mesmo texto que está lá em Hebreus 7, ele nos diz que Cristo não provém da tribo de Levi. Por assim ser, nem que ele tivesse na terra, ele não teria direito de recolhimento de dízimo. E dízimo nunca foi dinheiro, entende? Foi das plantações que tinham. Outra coisa, não tinha dízimo mensal, semanal, não. O dízimo era de 3 em 3 meses, você pode ler na sua Bíblia. Era 3 em 3 meses da colheita, se separava as primícias da colheita para levar para a casa do Senhor. Mas era tanto alimento, era tanta comida que eles conseguiram encher alguns celeiros, e o que sobrava se repartiam para órfãos e viúvas. Então quando eu digo que hoje o dízimo institucional ele está muito errado, não é que ele está pouco, ele está muito errado. Porque a função dele está errada. Aí tem gente que diz, não, mas ele está sendo usado para pregar o evangelho. Está errado. Não era essa a função do dízimo, entende? Função está errada. O objetivo também, porque o objetivo era suprir os da tribo de Levi.
Aí você pode dizer, não, mas o pastor é o quê? O pastor, ele tem um ministério o mesmo de Paulo. E Paulo não cobrava dízimo de ninguém. Pelo contrário, ele trabalhava e não queria ser pesado a ninguém. Mas o assunto hoje aqui não é dízimo. Eu só estou entrando nesse detalhe para mostrar para vocês. Porque olha só o que diz lá em Hebreus 10:1, diz assim, ora, a lei é uma sombra da realidade, não a imagem exata do que Deus te pediu. Entende? No mesmo Hebreu 10 diz assim, sacrifícios e ofertas por manjares eu não quisesse. Se antes o Senhor quisesse, eu o faria. Então, o que diz ali? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Porque o primeiro é terrestre, o segundo é espiritual. Assim como a minha oferta é espiritual, o meu cordeiro também. Entende? Hoje eu me achego a Deus. É no momento que eu me ajoelho na minha cama e oro, eu posso fazer uma intercessão. Eu estou oferecendo em nome de quem? Em nome de Jesus que morreu por mim. Entende? Mas é interessante nós entendermos sobre as trocas das alianças. Porque quando a gente entende sobre as trocas da aliança, a gente vai entender que o sacerdócio mudou. E mudando o sacerdócio, como diz em Hebreus 7, necessariamente se faz necessidade, né? Olha só como é que é que as palavras semelhantes, né? Necessariamente se faz mudança de lei. Mudando-se o sacerdócio, tem que existir mudança de lei. Qual lei? Todas essas leis de santuário, porque o véu se rasgou do início ao fim. Quer ver uma outra coisa muito bacana? Bacana para nós hoje, porque antigamente era muito pesado. Quer ver só? Eu não podia me achegar e nem o sacerdote poderia se achegar ao Santo dos Santos. Havia uma separação, porque lá no Santo dos Santos, o que havia lá? A presença de Deus. Lá dentro havia a presença de Deus. Então, só o sacerdote, não sem sangue, poderia se achegar lá uma vez por ano. Entende? O que ele fazia? Qual era a função dele uma vez por ano? Era pegar todos aqueles sacrifícios, todas aquelas ofertas que foram feitas ao longo do ano e oferecer como súplica ao Senhor, lá no Santo dos Santos, porque lá existia a Shekinah, a presença do Deus Altíssimo. Entende? Então no Santo dos Santos acontecia. Nesse momento o povo estava em súplica. O povo estava em súplica, implorando para que esse longo dia acabasse. Porque quando o sumo sacerdote saía daquele lugar, então nós teríamos as festas das cabanas, a festa dos tabernáculos. E o que a gente tem lá no Apocalipse 21? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, que é quando Cristo desce do céu. Então esse momento que Cristo deixar o Santo dos Santos e vier para a terra, nós estaremos em tabernáculo. Por isso que é importante entendermos sobre as festas e as suas finalidades. Eu estou me esforçando ao máximo para tentar ensinar isso aqui nesse canal, porque isso muitas vezes não é ensinado dentro das denominações. Então a gente vai tentar ensinar isso dentro desse canal, tá bom? O primeiro vídeo que eu quero lançar para vocês vai ser amanhã, e vai ser um vídeo falando sobre exatamente sombras e realidades. Esse vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 partes, eu não defini isso ainda, mas a primeira parte amanhã eu vou lançar aqui no canal. Então você vai entender o que era sombra e o que é realidade. Muitas sombras, por mais que tenham sido sombras, ainda são vigentes hoje em dia. A gente ainda tem que seguir aquelas sombras, porque aquela sombra vai nos apontar para um bem vindouro futuro. Mas algumas sombras não têm mais necessidade. E a gente tem que entender isso, porque a sua finalidade foi cumprida quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então hoje você deve aceitar aquele que é o seu sumo sacerdote. Você tem que aceitar hoje aquele que morreu na cruz por você. E você tem que aceitar que ele é a sua oferta, ele é o seu cordeiro. E por assim ser, ele levou consigo todos os seus pecados. Ele levou com ele. O que eu tenho que fazer hoje então? Aceitar, me preparar como sendo uma parte desse santuário. Porque Cristo se assentou à destra dos céus. E como diz lá nos Salmos, 110, ele fala assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os meus inimigos por estrado dos meus pés. Então, quando Cristo sair do Santo dos Santos, uma tipologia do que acontecia aqui na terra,
da sombra que acontecia aqui na terra, quando ele sair do Santo dos Santos, ele estará reinando aqui na terra e tabernacularizando com a gente. Então nós vamos ter essa festa dos tabernáculos. Por assim ser, entendemos que as sombras das festas se cumpriram muitas, mas algumas ainda vão se cumprir. Elas vão se repetir. Este ciclo irá voltar, que é as festas dos tabernáculos, as festas das primícias. Por isso é interessante entender o sentido do dízimo. E aí depois, essa festa dos tabernáculos. Entende? Essas são as festas que ainda precisa. Neste momento está acontecendo sim uma expiação no céu. Mas a expiação só será completa quando Cristo sair do Santo dos Santos. Então, a sombra vai se tornar realidade e nós iremos viver todas essas realidades. Porém, a gente pode, ainda hoje, estar vivendo as realidades. É uma questão de entendimento. E aí precisa, sim, de um pouco de dedicação minha, um pouco de dedicação sua, e entender entender os mistérios de Deus. Por isso que é muito importante que você estude a palavra de Deus, que você leia a Bíblia e estude de verdade. E entenda. Então, meus irmãos, agora eu vou abrir um pouco do aplicativo e a gente vai estudar sobre esse tema, sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos abrir um pouco lá em Hebreus 10. Nós vamos sair de Hebreus 7 e vamos para Hebreus 10 para entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou abrir o aplicativo porque para mim é simples aqui e vocês conseguem acompanhar na Bíblia também. Não fica somente com o que eu estou dizendo, ok? A gente então lê o que está ali e medita um pouco nesses textos, tá bom? Me acompanhe então. Olá, irmãos, já estamos aqui então, tá? Para mim tentar mostrar e tentar explicar esses textos para vocês. Exatamente aquilo que eu li, Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a Deus, De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz a recomendação dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo, quem? Cristo, diz: sacrifício e oferta pelos pecados não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelos pecados não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito por mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como se diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelos pecados não quiseste nem te agradasse, os quais se oferecem segundo qual? Segundo a lei. Que lei? Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira esse mandamento antigo para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Outras traduções vão dizer de uma vez por todas, Porque essa é a função. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, aqui diz, dos seus pés. A tradução exata disso é por estrada dos seus pés. Porque com uma só oferta ou oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, uma vez, E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles. O que é um concerto, meus irmãos? É uma lei, é uma aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis aonde? Lá dentro do tabernáculo? No Santo dos Santos? Não, em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Essa é a diferença da lei. Isso é que mudou na lei.
e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, aonde há remissão desses, não há mais oblação, não há mais oferta por esse pecado. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí tem muitos que dizem, viu, não é no Santo dos Santos, é no santuário. Mas não, meus irmãos, nós tínhamos a ousadia de entrar no santuário por intermédio do sangue de animais, mas nunca no Santo dos Santos. Então esse texto, a melhor tradução dele é no Santo dos Santos. Por quê? Porque é onde Jesus está nesse momento, intercedendo junto ao Pai. Por quê? Calcula comigo, como eu falei antes. O sumo sacerdote no Santo dos Santos era uma vez só por ano. Entende? Aquele sacrifício, aquele ritual era feito uma vez por ano. Mas agora ele fez um sacrifício eterno de uma vez por todas. A ousadia que nós não tínhamos, agora nós temos, de se achegar junto ao trono da graça. Ora, onde a remissão desses não há mais oferta pelo pecado, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Essa daqui não é uma boa tradução para isso. Por mais que te digam essa é a tradução exata, ela também pode ser usada, porque nós não tínhamos a ousadia de entrar dentro do santuário. E hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos. Mas se você olhar o verso seguinte, diz assim, ó, o novo e vivo caminho que ele nos consagrou, e que outras traduções vão usar, descortinou pelo véu, isto é, pela sua carne que se rasgou. O que esse véu fazia? A divisão do Santo dos Santos para o Santíssimo. O homem não podia se achegar, nem o sacerdote, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então essa é a função de Cristo, é nos aproximar, tirar aquela lei que está lá dentro, em pedra, e colocar no nosso coração. A presença de Deus, o Shekinah que estava no Santo dos Santos, hoje, pelo Espírito do Senhor, ela tem que estar dentro do nosso coração. Então a minha ousadia e a tua é de entrar nesse lugar. Essa é a minha ousadia e essa é a sua ousadia. Entrar no Santo dos Santos. Quando você entra no Santo dos Santos, com a lei, com essa aliança que foi feita com você, né? Como se diz, né? Essa é a aliança que farei com eles depois daquele dias. Quando você entra no Santo dos Santos, com a aliança e a lei entronizada dentro do seu coração, o Espírito do Senhor desce. O Espírito do Senhor agora habita dentro de você. O Shekinah é você. Não, o Shekinah não é você, desculpa. O Shekinah estará dentro de você, que é a presença, o Espírito do Senhor. Entende? Então, isso é o derramamento do Espírito Santo. É uma conexão, irmãos. Eu entendo hoje, esse é o meu entendimento, que nós somos a parte santa do santuário. E nós temos sim o Santíssimo que está no céu. Porém, existe uma troca, onde eu posso entrar no Santíssimo e o Santíssimo pode descer para o Santo. Entende? Nós temos que ser o Santo e se achegar para o Santíssimo. Então eu não estou errado nessa colocação. Entende? Então nós temos que entender, no versículo 21, que nós temos um grande sacerdote. Não é só um grande, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Não tem genealogia, não tem nascimento. Por mais que a gente pode dizer, não, ele nasceu como carne, sim, mas Jesus é espírito muito antes. Ele estava na criação, ele não tem início nem contagem de dias, entende? Então ele é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E nós tendo esse grande sacerdote na casa de Deus, nós devemos, como diz o versículo 22, se achegar com coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Entende? Como é forte esses versos? Então, meus irmãos, nós temos que entender o que era sombra e o que era realidade. Não deixe a sombra reinar dentro de você, mas a realidade. A nossa realidade é Cristo. Ele que tornou as sombras em realidades. Ele que é a minha realidade, o meu Cordeiro. Ele que é o meu sumo sacerdote, está à destra de Deus. E estando à destra de Deus, Ele está intercedendo por mim, intercedendo por você. E sim, Ele é o nosso Cordeiro. E por assim ser, sim, graças a Deus, a gente tem um grande sacerdote que está à destra de Deus.
esperando só aquele momento. E vai ser um momento de glória, aonde nós, redimidos, juntamente com todos os outros santos, iremos nos tabernacular juntamente com ele, em que ele sairá do Santo dos Santos. Aquela representação do Yom Kippur. O Yom Kippur é exatamente o que irá acontecer com a volta de Cristo. É o dia da purificação, onde todos nós faremos sentido aquelas sombras que aconteciam naqueles tabernáculos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos o tabernáculo hoje. Hoje nós somos esse santuário. E Deus quer habitar dentro de mim e dentro de você. O que precisa então para que isso possa acontecer? Permissão. Ele não vai invadir. Ele bate a porta, como diz. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Que Deus possa estar te abençoando. Até o próximo vídeo.